A poeira subiu no ar da manhã, enquanto o sol nascia sobre a multidão de motocross em Melbourne, iluminando as pistas onde a história estava prestes a ser feita. O apito soou, e lá se foi o Twisted Metal, um motor de combustão e um piloto selvagem e corajoso voando pelo ar como um pássaro em pleno voo. A tensão na multidão era palpável enquanto a moto começava a girar. O mesmo pensamento passava pela mente de cada membro da audiência. Ele realmente vai conseguir corrigir a moto no último minuto? Por um momento, Jayden Jale, o Archer, estava congelado acima da multidão rugindo, flutuando sobre a terra de uma pista de motocross onde ele pertencia. Mas o silêncio atônito da multidão rapidamente se transformou em gritos de alívio e espanto quando Archer habilmente virou sua moto no ar, pousando suavemente do outro lado do salto. A história foi feita, e o primeiro salto triplo na história das competições de motocross foi testemunhado por milhares. Este foi o destino de Joe, o Archer. Para bater recordes, voar acima das nuvens como se pertencesse àquele lugar. Este era o seu elemento, e ele nasceu para isso. Conhecido por desafiar os limites da gravidade e da capacidade humana, Jota já havia garantido seu lugar na história dos esportes radicais. Mas o destino quis assim, em um momento de parar o coração, a emoção do voo se transformou em tragédia. Junte-se a nós enquanto revelamos os detalhes catastróficos da vida de Archer e a história quase inacreditável de sua morte. Como muitas grandes lendas do motocross, o Archer se apaixonou pelo esporte desde jovem e foi fascinado por corridas até seu último dia na Terra. A jornada de Archer no reino das manobras de elite começou nos campos tranquilos, perto de Botanic Ridge, a uma curta distância de Cranbourne, na Austrália do Sul, onde ele praticava incansavelmente sob o olhar atento de seu mentor, Cam Sinclair. Sinclair, ele mesmo ex-medalhista dos Jogos, viu o potencial no jovem Jota, o para ser de classe mundial, a aptidão de Jota, o para aprender e executar manobras complexas rapidamente era excepcional, mesmo sendo adolescente. Jota o demonstrou um talento para superar limites e uma abordagem destemida ao esporte. Quando chegou à adolescência, Jota o não apenas tentava, mas executava com sucesso duplos mortais para trás em fossas de espuma. Essa façanha foi revolucionária na época, pois havia sido recentemente apresentada por lendas do motocross como Travis Pastrana. A fossa de espuma no campo de treinamento de Jota se tornou o laboratório onde ele testava os limites do que era fisicamente possível em uma motocicleta. E com a tenra idade de 15 anos, ele começou a realizar duplos backflips em competições, uma manobra que literalmente o catapultou para os holofotes e o marcou como um talento prodigioso no mundo do motocross freestyle. Sua capacidade de realizar manobras arriscadas tão jovem não vinha apenas da habilidade física, mas também de uma forte resiliência mental e uma abordagem analítica para cada salto. Ele descreveu o processo com uma clareza que desmentia sua idade. Você se aproxima da rampa em velocidade tranquila. Quando você chega ao final da rampa, acelera o máximo que pode, acelera ao máximo quando atinge a rampa. Quando sua roda está a meio metro do topo, você puxa com toda a força possível. Essa atenção minuciosa aos detalhes e a coragem de confiar em suas habilidades foram essenciais para o seu progresso. Jota o costumava falar sobre como a mentalidade é crucial no motocross freestyle, ressaltando que para onde você olha, seu corpo tende a seguir. Essa filosofia o guiou através de cada treino e competição, ajudando-o a visualizar e executar cada manobra com precisão. Aqueles próximos a Jó o descreveram como uma personalidade positiva fora da pista, mas uma força da natureza nela. Apesar de sua vida ter sido interrompida aos 27 anos, Jota o viveu com tanta coragem, aventura e espírito obstinado que seria suficiente para preencher várias vidas. Ele constantemente superava lesões,
seja uma mão fraturada de um treino rotineiro ou acidentes mais graves que teriam desencorajado um espírito menos determinado. Em um período com pouco incentivo, Archer era conhecido na comunidade de motocross por elevar a progressão do motocross freestyle a novos níveis. Apesar dos riscos do motocross freestyle, a paixão de Jota pelo esporte continuava inabalável. Ele sofreu lesões como uma mão fraturada e um tornozelo quebrado, mas cada revés apenas fortaleceu sua determinação. Ele comentou que é irritante assistir os caras andarem e querer estar lá também, mas é melhor deixar curar do que se machucar novamente. Havia outros obstáculos em seu caminho, financeiros e outros, que o impediam de competir tanto quanto ele gostaria. Mas ele se recusou a deixar os obstáculos inevitáveis diminuírem seu impulso implacável para se tornar um dos maiores pilotos de motocross freestyle do mundo. O motocross tem sido descrito como um dos esportes mais perigosos do mundo, e com razão. Neste esporte radical, os pilotos executam manobras aéreas elaboradas em seus saltos para obter pontuações elevadas nas competições de estilo livre. No motocross estilo livre, pilotos como Jay devem executar uma série de truques durante um salto, começando assim que eles deixam a rampa. O cronômetro inicia quando o pneu dianteiro da moto sai da rampa, registrando o tempo e a execução da manobra. O controle sobre a moto é crucial. Os pilotos devem realizar o truque, manter o equilíbrio e se preparar para o pouso. A corrida é julgada com base na execução dos truques, estilo, originalidade e no pouso. Se o piloto falhar no pouso, receberá deduções ou nenhuma pontuação conforme a gravidade do erro. E apenas um desses elementos seria a ruína de J, como você verá. Controlar a moto sob condições extremas e completar essas manobras aéreas com sucesso é considerado o coração e a alma da competição profissional de motocross freestyle. Também é extremamente perigoso. Cada salto traz o risco de lesões graves ou pior, com os pilotos desafiando a gravidade e os limites de seus corpos e motos. Ainda assim, se havia alguém que poderia gerenciar o equilíbrio precário entre risco e recompensa no motocross freestyle, era J, o Archer. Sua rara combinação de talento, determinação e compreensão inata de sua máquina o destacavam. J o abordava cada treino e competição com uma mistura de preparação meticulosa e ambição destemida. Ele compreendia a fundo a mecânica de cada truque, assim como as apostas envolvidas. Com o envelhecimento, seu repertório de manobras crescia, mas o duplo mortal, para trás, sempre permaneceu como sua manobra assinatura. Até que ele se anunciou ao mundo em 2022, nos Jogos Mundiais Nitro, em Brisbane, onde realizou uma façanha anteriormente considerada impossível no âmbito competitivo. Um triplo mortal para trás. Imagine correr em direção a uma rampa, segurando nada, e executar uma rotação completa de 360 graus para trás, enquanto está no ar, antes de pousar de volta no chão. Bastante difícil, certo? Talvez alguns de vocês, como eu, tenham tentado fazer mortais para trás enquanto pulavam em uma cama elástica. Agora, imagine fazer isso enquanto pilota uma moto de 136 quilos, pousando com as rodas para baixo e mantendo o total controle. Se o seu ângulo estiver um pouco desviado e você pousar em cima da sua roda dianteira, será catapultado para fora da moto e terá que lidar com lesões intensas, se não pior. Realizar este truque selvagem não só requer um controle preciso do acelerador, mas também um aguçado senso de equilíbrio e consciência espacial. Agora, se isso parece difícil, prepare-se para o duplo mortal para trás. Construindo sobre a base do mortal para trás padrão, o duplo mortal para trás dobra as apostas e o espetáculo. Nessa manobra, o piloto realiza 2 rotações completas de costas no ar antes de aterrissar perfeitamente com a bicicleta. O duplo mortal para trás já foi tido como quase impossível devido ao extremo tempo de voo e velocidade de rotação exigidos.
Completar com sucesso essa manobra exige não apenas uma maior elevação e um controle aéreo mais refinado, mas também uma resolução mental inabalável para se comprometer com a segunda rotação. Apenas os melhores ousariam tentar, e Jota o conquistou isso com apenas 15 anos. Porém, o Archer queria mais, não estava satisfeito. Sua incansável determinação e insaciável apetite por ultrapassar os limites levaram-no em 2022 a perseguir o que antes era considerado impensável no mundo do motocross, o triplo backflip. O triplo é um dos maiores desafios nos esportes radicais, desafiando os limites do físico e mental. O primeiro grande desafio para tentar é alcançar elevação suficiente. A rampa para um triplo mortal para trás precisa ser especialmente projetada para fornecer uma elevação massiva sem comprometer a trajetória de lançamento do piloto. O piloto deve atingir velocidade suficiente na rampa para ganhar altura, controlando o ângulo e a rotação da moto desde a decolagem. No ar, o risco de falha se torna ainda mais pronunciado. Para completar 3 cambalhotas antes de retornar ao chão, o piloto precisa aumentar drasticamente sua velocidade de rotação no ar. Isso requer não apenas força bruta para iniciar as rotações, mas também controle preciso sobre a bicicleta, garantindo o perfeito alinhamento de cada rotação. O piloto precisa resistir à força centrífuga que tenta jogá-lo para fora, enquanto mantém uma forma apertada para controlar as rotações. Durante seu voo recordista, Walter Tatatio teve que encolher seu corpo e puxar o guidão para perto, usando tanto seus braços quanto o tronco para girar a bicicleta. Enquanto girava pelo ar, ele ajustava constantemente a posição do corpo e a orientação da bicicleta para garantir que cada flip se transformasse suavemente no próximo. Com os 3 flips completos, ainda havia mais um grande obstáculo a superar: o pouso. Essa parte é considerada a mais perigosa de todo o imbróglio. Agora precisão e coragem se encontram. Um movimento errado e as consequências seriam muito desagradáveis. Na tentativa de quebrar o recorde, o cronometrou a saída da última rotação para garantir que as rodas atingissem a rampa no ângulo e momentos certos para absorver o impacto. O pouso tinha que ser executado com a máxima precisão para manter o equilíbrio e o controle e evitar qualquer capotamento ou colisão lateral. Foi ousado, foi audacioso, foi extremamente perigoso e o fez tudo isso sem suar a camisa. Enquanto Archer voava pelo ar em novembro de 2022 nos Jogos de Brisbane, executando o triplo mortal com precisão. A multidão prendeu a respiração e explodiu em aplausos após o pouso bem-sucedido. Ele foi uma das 2 pessoas a realizar o triplo mortal na história do motocross e o único a fazê-lo em uma competição. O momento foi emblemático de toda a sua carreira, superando limites e estabelecendo novos padrões. "Não consigo descrever esse sentimento", exclamou Archer em uma entrevista após o pouso, emocionado. "Isso é muito mais do que um truque para mim. Dediquei toda a minha vida nos últimos 3 anos a este momento. Apesar dos obstáculos, ossos quebrados e nocautes, eu faria tudo de novo 100 vezes para reviver aquele momento." Em um emocionante ápice de sua performance triunfante, Archer pediu sua namorada, Beth King, em casamento diante de uma multidão adoradora. O pedido foi uma bela intersecção de alegria pessoal e pico profissional, simbolizando sua ascensão não apenas no motocross, mas na vida. Ele e Beth planejaram se casar em 2024, um casamento que, infelizmente, não se concretizaria. Com fãs devotados e uma companheira afetuosa, a reputação e a carreira do Archer decolaram rapidamente. Sua fama como piloto foi consolidada nos 10 Games Califórnia, onde conquistou o bronze no Moto10 Best Trick. Sua incrível performance reforçou seu status como um dos principais competidores do esporte, capaz de superar veteranos experientes: Travis Pastrana,
estrela americana de esportes a motor que iniciou o Nitro Circus, disse à Entertainment and Sports Programming Network que Archer empurrou os limites do esporte. J. o cresceu quando os esportes de ação estavam no auge, sempre querendo fazer as grandes manobras como o duplo e o triplo, mesmo sem muitos lugares para mostrá-las. Ele acordava às 4 da manhã e ia para essa academia antes do trabalho para andar de moto. Ele estava destinado ao topo e nada parecia poder pará-lo. Mas o destino tinha outros planos. Era um dia normal em 21 de fevereiro de 2024, em Melbourne, Austrália, quando Jayden, agora infame por suas façanhas ousadas, se preparava para alguns treinos em sua pista local. Naquele dia, ele decidiu praticar o movimento que lhe trouxe fama, mas também um risco considerável. O triplo mortal para trás. Dizia-se que ele estava se preparando para ir ainda mais longe na próxima competição, realizando um quádruplo mortal para trás com sucesso. Se isso seria fisicamente possível, será para sempre perdido na história, pois o que deveria ser apenas um treino normal se transformou em algo muito pior. Os detalhes exatos deste incidente foram cuidadosamente guardados para proteger e respeitar a privacidade da família, e em homenagem à incrível ética de trabalho e talento de J. Eu não quero especular demais, mas o que sabemos é que o que estava prestes a acontecer era quase inacreditável para um piloto tão habilidoso e experiente. Como já fizera antes, J. se equipou com seu traje de proteção completo, capacete apertado e luvas seguras. Ele acelerou sua moto e se aproximou da rampa. J. lançou-se da rampa a toda velocidade, a moto rugindo sob ele enquanto ele subia ao ar. Fiel ao seu status lendário, ele executou as 2 primeiras rotações do triplo mortal com precisão impecável. No entanto, quando iniciou o terceiro e último mortal, a gravidade da tentativa pesou fortemente no momento, e talvez a própria gravidade tivesse outros planos. Nos segundos críticos e intermináveis, enquanto J. alcançava o ápice do salto, algo deu errado. Um pequeno erro de cálculo na velocidade ou rotação, perceptível apenas por um piloto experiente, fez seu alinhamento falhar. Enquanto ele descia, o controle que J. sempre manteve pareceu escorregar apenas desta vez. Evidenciou-se que o pouso não ocorreria como previsto. A bicicleta de J. atingiu o chão com força na borda da rampa de pouso, o impacto mais severo do que qualquer queda durante o treinamento, enquanto a gravidade o puxava de volta para a terra mais rápido e brutalmente do que o esperado. J. foi jogado brutalmente contra o chão duro, com uma finalidade aterrorizante. Em um instante, o triplo mortal para trás, façanha que J. o dominara repetidamente, passou de uma celebração de habilidade para uma provação de parar o coração em uma tragédia quase inacreditável. Apesar dos esforços, as lesões de J. foram catastróficas. Momentos depois, em 21 de fevereiro de 2024, era oficial. Jayden G., o Archer, pioneiro destemido do motocross freestyle, faleceu durante o que deveria ser apenas mais um dia de treino na pista. Tracy, mãe dele, mais tarde descreveria a última interação que teve com o filho antes da corrida fatídica. 14 minutos antes de falecer, meu amado filho fez um print de uma citação. "Sou forte porque fui criado por uma mulher forte." Ela disse, "Vou me apegar a isso pelo resto da minha vida." O motocross freestyle é um esporte perigoso, mas com o tempo, os pilotos passaram a usar mais equipamentos de proteção para reduzir os riscos. Devido a lesões graves no esporte, todos os pilotos profissionais agora usam equipamentos especiais feitos de materiais que absorvem impactos e protegem o corpo durante quedas e acidentes. Estes incluem capacetes, suportes de pescoço, joelheiras e jaquetas de motocross com armadura corporal. Muitos pilotos também usam macacões com acolchoamento reforçado em áreas críticas.
Mesmo com essas precauções, lesões graves e até fatalidades ainda podem acontecer. As forças enormes em colisões de alto impacto ou quedas apresentam desafios impossíveis. No caso de Ji Ou, ele usava equipamento de proteção completo, incluindo capacete e jaqueta de motocross reforçada, mas as forças envolvidas no acidente foram avassaladoras. O equipamento de proteção deve ter absorvido parte da força, mas o trauma severo sofrido durante a queda provou ser demais. J. O tinha o maior coração e determinação, afirmou Rick Melnick, vice-presidente sênior e gerente-geral do Nitro Circus. Nós o chamávamos de Incrível Hulk. Ele era uma fera na bicicleta e um gigante gentil. Vê-lo passar pelo processo de aprendizado e realizar o triplo salto em competição foi tão inspirador após este evento de partir o coração. Travis Pastrana, lenda e amigo próximo de Zhao, expressou sua tristeza e lembrança, comovido pelo legado de seu falecido amigo. Travis compartilhou um vídeo no Instagram do histórico triplo mortal de Zhao. A façanha que definiu sua carreira. A homenagem capturou um momento de puro triunfo. Zhao descendo da bicicleta e correndo para sua equipe, braços levantados em júbilo, uma imagem que ecoaria para sempre nos corações de seus admiradores. Obrigado pelas memórias, amigo, disse Astronis em sua última homenagem. Agradeço por ser um ótimo exemplo e referência positiva para todos. Obrigado por assistir. Até a próxima. Seja audacioso e viva com coragem.